Boa tarde, pessoal. Hello, guys. Good afternoon. Já temos aqui 17 alunos, né? O pessoal vai chegando. Coloquei essa musiquinha aí do Arctic Monkeys. É até uma sugestão de vocês, alunos, né? Vocês que me apresentaram ao Arctic Monkeys. E lá na música aparecia esses termos, né? Wanna e sorta. Aí eu estava perguntando aqui para vocês, eu repeti aqui a pergunta no chat, se vocês saberiam como seria esse termo, wanna, e esse outro, sorta, se eles não tivessem, que são duas palavras que existem separadinhas, né, mas elas ali, no caso, estão juntas. Então, quais palavras seriam que juntas formam o wanna, vocês acham? O wanna seria want to, ou seria want for? O que vocês acham? O que seria wanna? Podem colocar no chat, abrir o microfone para falar. Você acha que seria a letra C, no caso, seria want to e sort of? Certíssimo. O wanna é a mesma coisa que want to. Quando você diz que você wanna, como tem lá na música do Arctic Monkeys, né? Do I wanna know, né? Será que eu quero saber? Então, aqui é o verbo querer. E o sort of é sort of. Significa um tipo de alguma coisa. Sort of. Sort of. Certo? Então, aí a gente percebe nessas duas palavras que a gente está usando termos, né, no inglês informal, né? Que a gente faz o quê? Pega duas palavras que existem separadamente, junta elas, que em inglês a gente chama isso de contração, né? Mas vamos com calma, né? Vamos com calma, porque o nosso assunto de hoje é esse, né? Inglês formal e informal. Mas vamos começar do começo da aula. Então, vocês, quando receberem o PDF dessa aula, vocês vão ter essa imagem, né? Essa capa aí no PDF, que é a English Activity, só que agora segundo bimestre. Porque a partir de agora a gente vai usar como referência o livro. Então, a partir do livro, a gente vai fazer as lições que são já referentes mesmo, no caso de vocês, referentes ao primeiro ano. E na aula de hoje, as páginas do livro de inglês, caso depois vocês queiram pegar o livro para dar uma olhadinha, são as páginas 19 e 21 do livro, que tem esse conteúdo, certo? E antes mesmo de começar a lição, a gente vai fazer uma homework correction. O que é isso? Eu vou pegar aquele formulário anterior, né? E não é de 19 a 21, não. É a página 19 e uma parte da 21, que é a referência do livro para a lição de hoje que eu vou fazer nessa aula com vocês. Não dá tempo em uma aula de colocar tanto conteúdo, não. Esse formulário que eu passei para vocês, e encerrei sexta-feira, né? Eu vou comentar as respostas de vocês, então foram um total de 80 respostas das 3 turmas, bem dividido, né? A quantidade de respostas, né? Entre as turmas. E como era a resposta pessoal, eu só vou comentar se algumas dessas respostas que vão aparecer aqui, que foram as últimas pessoas que responderam, se tem a ver ou não, né? Porque como são questões abertas, então pode ter mais de uma resposta correta, certo? Vamos relembrar aqui que formulário é esse, né? Que atividade foi essa? Foi uma atividade referente a reading strategies, né? Estratégias de leitura. A gente leu lá alguns textos, né? Principalmente aquele lá sobre o sono. A gente está aprendendo algumas técnicas, né? Que é observar a imagem, observar o formato da letra, palavras parecidas. A gente aprendeu algumas técnicas de leitura, mas ali foi só uma introduçãozinha, né? E aí o texto era esse, né? Do sanduíche, né? Está escrito aqui. Gimme, olha, outro termo aqui que está no inglês
informal. O que seria give? Se a gente fosse escrever separadinho, né? Wanna é want to. E give é give me. Give me. Aí junta duas palavras mais uma vez, né? Junta, faz uma contração, give me. Opa, mudei tudo aqui de ordem, mas vamos lá. Então, give me a big, juicy burger with lettuce, tomato, ketchup, mustard, pickles, and onions. Hold the fat new McLean Deluxe 91% fat-free. O que está escrito aqui, né? Me dá um hambúrguer grande, né? Suculento, com agora os ingredientes, né? Com alface, tomate, ketchup, mostarda, picles e cebola. Fique com a gordura, né? Hold the fat. Deixa eu deixar a Maísa entrar. Olá, Maísa, seja bem-vinda. A gente está corrigindo, assim, né? Comentando aqui o formulário que a gente encerrou na sexta-feira, né? Porque como eu sempre costumo, né? Comentar os formulários, só quando eles já não recebem mais respostas, que é o caso desse aqui, né? Então, novo McLean Deluxe, 91% livre de gordura, né? Então, ele tem 91% menos gorduras. Acho que ficaria assim melhor a tradução. Aí vamos dar uma olhada lá nas respostas que vocês deram. Essa parte aqui, né, das respostas não aparece para vocês, né? Só para quem criou o formulário, no caso. Então, a gente geralmente passa atividades para vocês de múltipla escolha, até porque é o formato Enem, para vocês já irem se acostumando e tal. Mas de vez em quando é bom, né, para você ter que pensar um pouquinho para responder. A ideia era essa, né, interpretar o texto. Então não se preocupem que apareceu que errou tudo. Eu vou comentar algumas respostas para vocês terem ideia. Aí a partir das que eu comentar, vocês vão ter ideia em relação ao que vocês responderam, certo? Porque como foram 80 respostas, não dá para comentar todas, né? Mas vamos lá. São 3 perguntinhas, né? Quatro perguntinhas só, sobre aquele texto lá daquele hambúrguer. Meu Deus do céu, que na hora do lanche a professora mostrando um hambúrguerzão daquele, né? Que absurdo, professor. Até eu fiquei babando aqui enquanto lia os ingredientes. Mas vamos lá, calma. Vamos lá. Letra A dizia o seguinte: sugira um título para o texto. Então tinha que ser o quê? Alguma coisa a ver com o que estava na imagem, né, com o que estava escrito. Aí vamos ver algumas das respostas. Foram essas, ó. Mac Burger faz sentido. Já essa pessoa aqui colocou em português. Ah, tem que ser em inglês, né? Ó. Se fosse em inglês já estaria legal. Esse aqui também é um hambúrguer de respeito. Gostei desse nome. Pena que não colocou em inglês. Olha isso, ó, The New Burger McLean Deluxe. Faz todo sentido. Esse aqui estaria perfeito, a resposta perfeita. Ó. Luxo? Só se for deluxe. Olha, essa pessoa aqui, inclusive, é um marqueteiro ou uma marqueteira muito bom, muito boa. Mas botou em português. Foi o único defeito. Nova surpresa do Mac, o McLean Deluxe sem gordura. Mesma coisa esse aqui, ó, só faltou pôr em inglês. É essa pessoa que começou a escrever e parece que não concluiu, né? Pickles, né? Pickles e faltou alguma coisa. Enfim, né? Deu pra ver, né? Como era mais ou menos para responder. Que é o nome. Ó, esse aqui também ficou bem legal. Pena que ficou em português, ó. Novo hambúrguer, 91% sem gordura. Faça o seu lanche mais saudável. Bem apelativo, gostei. Lembrem quando passar essas atividades e for de inglês, né? Colocar em inglês. Acho que eu não chamei tanta atenção para esse detalhe. Talvez eu também tenha falhado aí nessa parte. Mas tudo bem, foram bons os títulos, né? Pena que nem todos estavam em inglês. Letra B. A que gênero de texto ele pertence? Já essa daqui podia variar entre anúncio e propaganda. Ou, se você colocasse em inglês, advertisement, né? E, no caso, essa pessoa que respondeu aqui, inglês está errado, descritivo está errado. Essa pessoa que botou só um ponto, não. Definitivamente não era essa. Nem masculino, nem texto narrativo, não. Era anúncio ou propaganda mesmo, a resposta certa. Que assunto é tratado nesse texto? Aí, hambúrguer, sobre o hambúrguer, é isso. Não tem muito o que inventar, né? O hambúrguer, a pessoa botou aqui comida,
não foi enviado o texto, e a pessoa não percebeu que o texto era aquela imagem, né? Não conseguiu identificar, talvez não assistiu a aula, né? Não viu a explicação, enfim, mas era sobre o hambúrguer mesmo. Mas vamos finalizar aqui para a gente ir para a próxima coisa. As palavras cognatas são aquelas palavras que se parecem com o português, aí você vê aqui o pessoal fazendo as listinhas, né? Algumas mais completas, como essa, outras com menos palavras, mas é isso. Então, se aqui está dizendo quais são as palavras, não é para dizer o que são, né? É diferente. Se eu quiser saber a definição, eu perguntava o que são palavras cognatas. Porque essa pessoa aqui acho que não leu com muita atenção o enunciado, aí acabou colocando que são palavras, que é ortografia mesma, ou parecida. A mesma coisa essa pessoa aqui também, né? Tá vendo? Mas aí a maioria colocou free, não. Essa pessoa que respondeu errado. Mas aqui, ketchup, McLean, não. Burger, ketchup, essas palavrinhas, né? Era isso, mas era uma atividade assim mais experimental, né? Porque a gente não teve muito tempo para trabalhar essa questão das reading strategies. A gente fez aí uma aula especial, assim, só para dar algumas diquinhas. E ao longo das aulas aí eu vou passando para vocês mais algumas dicas de técnica de leitura, que é muito importante mesmo. Hoje a gente vai falar sobre a diferença do inglês formal para o inglês informal. Eu sei que a professora Grazi já falou sobre isso com vocês em português. É basicamente aquilo que ela falou, né? A gente tem que observar o ambiente que a gente está para a gente saber como a gente deve se portar, como é que a gente deve falar. Então, eu vou ler esse textinho que eu coloquei e vou passar alguns vocabuláriozinhos para vocês hoje. É coisa bem simples, bem tranquila, ó. Então, muitas vezes as pessoas vão com muita sede ao pote para aprender inglês e acreditam que sabendo um bom feijão com arroz, por assim dizer, já estão preparadas para o que der e vier. Porém, pense o seguinte: embora todos falemos português aqui no Brasil, não temos o mesmo linguajar saindo de uma corte do tribunal, né, para uma mesa de bar no fim de semana, não é mesmo? O mesmo se aplica para outras línguas e pode acreditar que o inglês não é exceção. Primeiramente, é bom nós colocarmos algumas regras fundamentais de diferenças entre uma e outra, entre uma forma e a outra. A linguagem informal é mais utilizada em situações mais descontraídas, com pessoas que conheçamos bem. Ela também é mais predominante quando falamos. Já a linguagem formal é mais comum em situações mais sérias e com pessoas que não conhecemos tão bem. Assim, ela também é mais predominante quando escrevemos. Agora, perceba que lá falava mais predominante. Não quer dizer que a linguagem formal é só quando escreve e a linguagem informal é somente quando fala. Não foi isso que foi dito, certo? Até porque aqui vai explicar o seguinte, ó. Porém, é normal que a escrita também pode. Então, quer dizer que eu só posso ser informal na hora de falar? Não. Você pode ser informal também na hora de escrever. Aqui é uma situação, ó, quando você for escrever cartas para amigos ou mandar e-mails para familiares, por exemplo. E quer dizer que o inglês formal é mais na escrita, então eu não posso falar de maneira formal? Claro que você pode, ó. A contrapartida também é verdadeira. A fala também pode ser bem mais formal. Por exemplo, em uma palestra ou em uma reunião de trabalho. Então, você está dando uma palestra. Você não vai chegar lá falando um monte de gíria, falando de maneira descontraída, não. Você vai, né, até ajeitar a postura. Imagine você apresentando seminário na nossa escola. O inglês formal deve ser usado no local de trabalho, na escola, com pessoas que você não conhece muito bem e qualquer outra situação, né, que você queira parecer mais profissional e educado. Claro, a linha entre o formal, né, o inglês formal e o inglês informal pode ser um pouco embaçado às vezes. Não é simplesmente uma questão de evitar palavras de gíria, né? Porque algumas pessoas acham que ser formal é só não falar gíria. Não. Vocês vão ver já a diferença entre palavras. Então, se você for formal em algumas situações, olha a impressão que você vai causar nas pessoas. Aqui, ó. Criar maravilhosas primeiras impressões. Então, imagina que você vira um advogado. E aí, a maneira que você fala, né, muito observado pelas pessoas. Então, a imagem que você passa
vai muito também de como você fala, né? Então, você vai convencer muito mais pessoas, né? Se você for um vendedor, se você for um consultor, um advogado, enfim, qualquer pessoa que tem que lidar numa situação muito séria, se você souber falar bem, né? Tanto em inglês como em português, né? Fazer conexões valiosas, né? Então, as pessoas vão querer fazer networking, né? Que é contatos profissionais com você, melhorar automaticamente suas habilidades de escrita, né? Porque se você fala bem, consequentemente, escreverá bem, fazer melhores palestras e apresentações, né? Caso um dia você vire, de repente, um coach, né? Um palestrante, né? Enfim, você não sabe o que você pode vir a ser. Quando você vai dizer como vai em inglês, né? Como vai você, né? E aí, tudo bem? Se você fala how are you, aí você já está sendo mais formal, né? Então, how are you? Como vai você? Como você está? E o WhatsApp, né? Você escuta aí, você se lembra logo do aplicativo, né? Quer dizer, esse WhatsApp, só que escreve um pouquinho diferente do nome do aplicativo, né? É só o mesmo som. Então, a tradução seria, e aí, tudo certo? O que é que tá pegando? Aí você vê que é mais descontraído, né? Aí vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Good morning, Mr. Goldberg. How are you? Bom dia, Sr. Goldberg. Como vai hoje? Olha quanta formalidade, né? Quando é formal, aparece muito isso, né? Os pronomes de tratamento. Hey, Fred, what's up? E aí, Fred, tudo certo? Hello, Mrs. Smith. How are you? Olá, senhora Smith. Como vai a vida, né? Então, WhatsApp. Olá, Marta. Tudo certo? Aí você vai percebendo pelos diálogos, né? Como muda o tom da conversa. Se você é mais formal ou mais informal. Outra maneira de se expressar diferente, para pedir desculpas. Então, você tem my apologies e sorry. Então, olha quantas palavras eu uso para pedir desculpas, né? De uma maneira mais formal, ó. Aqui embaixo. Please accept our apologies. Por favor, aceite nossas desculpas. E pedir desculpa mais informal é só sorry. Sorry. Sorry, acabou. Né? Um meus exemplos aqui, ó. Miss Brown, please accept our sincere apologies. A senhorita Brown, por favor, aceita nossas sinceras desculpas. Já na informalidade, eu falaria, we are very sorry, Patricia. Sentimos muito, né, Patrícia? Né? Em inglês você pronuncia Patricia. É sem o acento, tá vendo? Essa é a diferença. Outro exemplo, would you accept my apologies for what happened? Né? Você aceitaria minhas desculpas por aquele incidente? Ó, até as palavras em português na tradução são diferentes, né? I'm sorry about that. Desculpa pelo que aconteceu. A gente percebe que numa linguagem mais formal, a gente usa uma quantidade maior de palavras, né? E de palavras diferentes, né? Já no informal, a gente reduz, né? O mínimo possível de palavras. É uma tendência mesmo. Aí a gente tem aqui alguns que são equivalentes, né? Então, para dizer mesmo assim, eu vou mesmo assim. Então, como seria? Anyways. Aqui é o inglês informal, né? Aí no meio você tem o formal. Olha que palavra chique. Nevertheless. Muito chique. Está sendo mais formal. Para dizer mas, né? Porém, contudo, né? Essa palavra você tem but ou however. Para pedir desculpa, a gente viu, né? I'm sorry ou I apologize. Até para falar crianças, ó, você tem kids e você tem children. Para falar certo, você tem right, mas você tem também o correct. Para falar perguntar, o verbo perguntar pode ser ask ou inquire. Explodir, to blow up ou explode. Vocês percebem que às vezes as palavras que estão aqui no meio, elas parecem ser mais fáceis para a gente, né? Como correct, como explode, né? Porque elas são palavras que para a gente são mais fáceis, mas para quem é um falante nativo do inglês não são mais fáceis do que essas daqui, não. Porque essas palavras, elas são mais parecidas com o português, então elas têm uma origem latina, né? Do latim, né? Porque o português se originou da língua latina. Então, para a gente é fácil, para eles não. É uma coisa bem interessante sobre o inglês.
Mas vamos continuar aqui. Quando você disse que você completou, que finalizou alguma coisa, em inglês você pode dizer finish, né? Que finish é terminar, finish something, something significa algo, né? Finish something, ou complete something. Aí você está sendo mais formal. Receber, então pode ser get, 3 letrinhas só, get, ou receive. Contatar, né? Entrar em contato, get in touch with, né? Entrar em contato com, ou contact. Autorizar, to give the green light, que quer dizer dar a luz verde, né? Dar o sinal verde, né? Give the green light. Ou to authorize, se opor, né? Ficar contra, né? Você diz go against ou to oppose. Ter que, né? Quando você tem a obrigação mesmo de fazer alguma coisa, você ter que. Você pode falar have to ou must. Socorrer, né? Dar ajuda, né? Assistir a pessoa, dar suporte. Pode ser help ou assist. Permitir, que é dar, é a mesma coisa que autorizar, né? Você tem aqui em cima autorizar e aqui embaixo permitir. Que é let e allow. Tolerar, né? Lidar com aquela situação. Então, seria put up with ou tolerate. Consultar seria refer to ou consult. Parar, stop ou cease. E errado seria wrong ou incorrect. Não se preocupem, porque vocês vão receber nessa imagem lá junto com todas as outras telas que estou mostrando aqui para vocês, porque vocês vão precisar consultar essa tabela. Já já eu vou dizer por quê. Mistério no ar. Aqui a gente tem alguns greetings. Greetings é saudações, né? Como é que eu digo oi, olá, tchau, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso que é greetings. Aí esses de cá, eles são mais formais. Já os do lado de cá, eles são mais informais. Então aqui você tem hello, Mary. Olá, Mary. Hello, né? Olá. How are you? Né? Como vai? Então você tem todos os bons dias, boa tardes da vida aqui, né? Good morning, good afternoon, good evening. What are you doing? O que você tem feito? It's nice to meet you. Que prazer encontrá-lo ou encontrá-la. How's it going? Como é que tá indo? How are you doing? Como é que você tem passado? Good to see you. Que bom ver você. It is a pleasure to meet you. Que prazer conhecer você. How do you do? Aí esse how do you do é a mesma coisa que how are you, né? Como vai? It's an honor to meet you. Que honra conhecer você. Nice to meet you, né? Prazer em conhecer você. Aí aqui já são mais informais, né? Em vez de hello, você tem o hi, que é oi também, né? Hey, que é também oi. WhatsApp, né? Como vai? Howdy, que é como vai. How are you? Como vai? What's new, né? O que tem de novo? What's going on? O que tá rolando? How's it going? Como é que tá indo, né? How are things? Como é que estão as coisas? WhatsApp, de novo, né? Acho que ele quer fixar em vocês mesmo, hein? O conteúdo da teacher. O WhatsApp apareceu 2 vezes, né? Como vai? How's everything, né? Como é que está tudo? How's life? Como é que tá a vida? Long time no see. Quanto tempo que eu não te vejo? É só para vocês terem um vocabuláriozinho, né? Para vocês poderem utilizar aonde? No homework, que a professora, claro, que ia inventar um homework novo. Mas fiquem tranquilos, porque vocês vão ter até o dia 30, né? Vocês não vão ter 30 dias, né, Michelle? Quase que eu falo isso. Vocês vão ter até o dia 30 de junho, que é quando a gente já vai ter tido até outra aula, né? Por isso que eu demoro para comentar os formulários, porque eu demoro para o prazo, eu dou um prazo de 15 dias no mínimo, né? Para você ter tempo de fazer. Eu entendo que vocês não estudam só inglês, né? Vocês estudam todas as matérias, né? Vocês têm 15 dias, mas, por favor, não deixem para fazer por último, porque envolve a criatividade, né, de vocês, porque vocês vão criar um diálogo. Então, vocês vão imaginar uma conversa entre 2 ou até mais pessoas. E aí, serão 2, no caso.
um diálogo formal, né? Que você vai lá colocar Mr., Mrs., né? Good morning, hello, how are you, né? Mais formal. E um outro diálogo mais informal, né? Que você já pode usar aquele WhatsApp, né? Vocês vão receber o link, eu vou até mandar, colocar aqui o link, se vocês quiserem já deixar aberto. Mas eu vou mandar também lá no grupo do Estudo Orientado, fiquem sossegados. Então, o formulário novo é esse, né? Tem essa imagenzinha azul, só para vocês identificarem certinho, né? Então, tá aqui English Activity, primeiro ano, atividade referente a inglês, formal e informal. Aí você vai pôr o nome, a turma, e aqui só tem isso aqui, ó, primeira e segunda questão apenas, porque é para você fazer o quê? É para você registrar o diálogo na primeira questão, o formal, e aqui embaixo o informal. Aí você vai clicar aqui, né, na hora de responder. É claro que você tem que preencher aqui em cima antes, né, mas eu não vou precisar fazer isso, porque eu não vou mandar de verdade a atividade, né. Então, imagine que eu estou lá criando, né, um diálogo, por exemplo, Susan... Eita, tá com maiúscula aqui. Você vai lá, Susan disse: Hello, good morning. Que é o diálogo formal, né? Aí outra pessoa responde, pode ser student. Eita, os alunos. Good morning, teacher. Aqui é só um exemplo, tá, gente? Vocês podem criar à vontade os diálogos de vocês. Aí continua a conversa, né? Aí Susan vai lá e fala outra coisa. Não precisa ser um diálogo muito grande, mas só isso aqui é pouco, né? Aí Susan diz: Let's open our books to page 19. Ok, teacher. Ele ficou OJ. Enfim, entenderam o espírito da coisa? É para criar um diálogozinho. Aí você faz a mesma coisa aqui, só que aí você vai ser bem mais informal, né? Pode falar WhatsApp, enfim. Todos aqueles termos, né, que a gente aprendeu. Então, vou disponibilizar imediatamente aquele PDF para que vocês Professora, possam... vou botar o diálogo do GTA, pode ser? Pode, se fizer sentido. Aí você vai escolher se esse diálogo do GTA é informal, provavelmente, né? Aí, formal, você cria outro. Aí, depois que você fizer, você envia. Não tem pressa, até o dia 30. Vou disponibilizar o PDF e o link do diálogo, para vocês colocarem o diálogo. Pode fazer também antes, no caderno, se vocês quiserem, né? Para na hora só ir lá e digitar, enfim, como vocês quiserem. Que bom que vocês É ficaram. Muito verdade. obrigada, pessoal, por terem vindo à aula, né? Porque você vê que nem Thank todo you very mundo much. consegue, né? É uma pena, gente.